O planejamento urbano e territorial para o desenvolvimento sustentável deve ser um dos compromissos das agendas de governo em Santa Catarina. Isso é o que acredita o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB Santa Catarina, reconhecendo a urgência de estar alinhado com a nova agenda global pós-2015 para o desenvolvimento sustentável. Por isso, convidamos o candidato ao Executivo Estadual, Cláudio Vignati, para este encontro. O objetivo é extrair conclusões quanto à implantação de um processo de planejamento efetivo que incorpore tais questões. A primeira pergunta é: a estrutura das secretarias de Estado já está preparada para dar o suporte ao planejamento urbano e territorial, cumprindo assim os desafios da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável pós-2015? Não, primeiro, o Estado não tem agenda ambiental e o Estado não está com a estrutura preparada. Inclusive, o Estado de Santa Catarina tem uma superestrutura de Estado que não é uma estrutura, de fato, que dê agilidade administrativa e nem dê cara de planejamento para Santa Catarina. Ao imaginar o nosso Estado fantástico que é, belíssimo que é, nós não temos uma rodovia que atravessa o Estado duplicado, nós não temos uma ferrovia que atravessa o Estado, nós não temos um aeroporto bom em Santa Catarina, nós temos o pior índice de tratamento de esgoto cloacal do Brasil, e isso nos envergonha, não é? Mas nós não temos nem planejamento para zerar o déficit habitacional, que não é tão elevado no nosso Estado. A cultura do planejamento de Santa Catarina ela foi deixada de lado nos últimos anos pelos governos e faz o governo de 4 anos. Eu penso, é pensar o Estado que 20, 30, 40 anos em várias áreas diferentes. Daí nós precisamos preparar a estrutura administrativa para isso. Na lógica nossa, nós precisamos ter um grande conselho de desenvolvimento econômico e social, onde as entidades de caráter estadual participam desse conselho de desenvolvimento econômico e social, vinculado a uma descentralizada de orçamento e vinculado a um processo de planejamento estratégico, onde a gente pensa a economia, pensa a escola, pensa a educação, pensa a saúde, não é? Pensa a questão da água, pensa as várias áreas de desenvolvimento de Santa Catarina numa política articulada. Não dá para fazer de uma política desarticulada. Hoje não existe, por exemplo, um planejamento dizer, bom, o que eu faço em 4 anos no meu governo? Existe só uma proposta de 4 anos de governo, o governo elege 4 anos, mas não tem um planejamento de longo prazo. Então, tu não vai resolvendo os problemas estruturais. Para isso, nós estamos propondo, inclusive, acabar com as 36 secretarias regionais. Porque essa estrutura que o Estado criou não tem nada a ver com o planejamento. Elas são, na verdade, intermediárias entre o governador e o prefeito para tentar regimentar votos e cargos políticos, né? Nós precisamos, por exemplo, ter uma secretaria de cidade, onde habitação, onde o atendimento à realidade urbana, à mobilidade urbana, não é? Onde possa estar vinculada a questão do saneamento, né? Que pensa toda a articulação da relação com o próprio município. E pensar o planejamento é pensar Santa Catarina para frente. Pensar o planejamento é pensar quantos estudantes em ensino médio nós vamos ter que 10 anos. Que escola nós precisamos para esse estudante que 10 anos, que escola nós precisamos hoje. E quanta escola nós vamos precisar no ensino fundamental e ensino médio. Não é? Pensar o planejamento é pensar, por exemplo, que daqui a pouco, lá, que 20 anos, nós temos mais idosos que jovens no nosso estado. Ou mais idosos que adultos que 20 anos. E nós precisamos pensar a cidade para isso. Nós temos que pensar o Estado para isso e preparando ele para isso. Pensar o planejamento, bom, quantos carros nós temos hoje no nosso Estado? Virou um sufoco, não é? Pensar a saída de Florianópolis, entrar em Florianópolis, pensar a entrada e saída de qualquer Blumenau, de qualquer das cidades acima de 100 mil habitantes, já é um sufoco, não é? Cresce de forma a demanda de carro, do transporte individualizado, e não se privilegia o transporte coletivo. E não se tem política para privilegiar o transporte coletivo ou a ciclovia, no ponto de vista individual, que é mais sustentável, muitas vezes. Se a pessoa quiser usar a bicicleta, não tem como usar para trabalhar, não é? Algumas experiências são bem-sucedidas, mas muito poucas. Então, eu penso que o planejamento ele tem que ser feito com a participação da sociedade civil. E penso que todas as ações de governo elas têm que implementar a gestão democrática e participativa. A descentralização dos recursos de orçamento, de construção de orçamento também, com a democracia participativa, leva em consideração o debate com a sociedade civil e tem a oportunidade
das várias visões que a sociedade civil tem, poder estar dentro do próprio governo, colocado dentro do próprio governo. Dentro desse debate, nós precisamos construir uma agenda ambiental do Estado, com participação social também. O Estado não tem agenda ambiental. Se o Estado não tem agenda ambiental, ela é transversal. Ela é para pensar desde a educação, que se dá na escola, não é? Até a efetividade das ações de todas as secretarias. Se tu vai pensar a questão de uma rodovia, tu já tem que pensar ela humanizada. O que é humanizar? Hoje não tem nenhuma das rodovias estaduais não é humanizada. A faixa de pedestre hoje parece que é uma pintura no chão. Não tem nem educação. Aliás, não tem nenhuma educação que usa de fato a mão, que é a sinaleira do pedestre. O pedestre não sabe fazer isso para atravessar a faixa. Muito menos o cara obedece. Em Florianópolis, por exemplo, pisar na faixa é um risco. Cidades pequenas de Santa Catarina, como Xanxerê, pisar na faixa é uma ordem. O cara para, porque teve educação com a participação da prefeitura. Mas isso tem que ser uma coisa de uso comum do Estado inteiro. Não é? Quando eu falo isso na agenda ambiental, da mesma forma. Quando a gente pensa a questão do uso da água, quer dizer, o uso da água ela pode ser incentivada, o uso da água da chuva, o uso dos recursos hídricos, da preservação das fontes. Não é? Hoje na roça não se faz mais nada sem água e sem energia. A propriedade moderna existe muita água. As pessoas não sabem isso, não sabem muitas vezes disso. Não é? Mas um chiqueiro ou um galinheiro, um chiqueiro de porco de 100 metros chega a consumir 6.000 litros de água por dia. Um galinheiro consome 5.000 litros de água por dia. Quanta água a gente manda embora de Santa Catarina todo dia, não é? Na carne que a gente exporta? A gente não calcula isso. Ninguém pensou ainda muito nisso no ponto de vista de a gente pensar. Então ele tem que estar transversal. Nossa agenda ambiental ela tem que estar colocada para todas as áreas. E nós precisamos construir uma agenda ambiental. Se nós não construirmos uma agenda ambiental no Estado, nós não vamos ter. E não existe uma agenda ambiental no Estado. Aliás, nem os licenciamentos ambientais hoje, muitas vezes eles não são facilitados porque tem o objetivo, muitas vezes, de ter um escritório jurídico por trás para ganhar dinheiro com os licenciamentos ambientais. Não é? A nossa Fátima é desestruturada, certo? Não existe nenhum órgão, não é, que é estruturado, de fato, imagina uma agenda. A pergunta 2 é: o senhor considera que, para obter o apoio da União aos municípios, as regiões metropolitanas e SDRs e microrregiões deveriam ser reestruturadas para atender os critérios da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado, chamado Estatuto da Metrópole? Eu acho que nós temos a experiência, que ainda não foi implementada como um todo, que é o próprio Estatuto da Cidade. Por mais que ela foi regulamentada, ainda muitas cidades nem fizeram plano diretor adaptando a nova realidade do Estatuto das Cidades. Nesse processo, quando a gente fala de planejamento estadual, nós precisamos pensar um plano diretor estadual também. E um plano diretor estadual tem que levar em consideração as grandes regiões aglomeradas, como a região de Blumenau, em torno de Blumenau, como a região de Criciúma, em torno de Criciúma, como a região de Florianópolis, em torno de Florianópolis, nas regiões metropolitanas. A possibilidade de construção de políticas integradas, quando a gente fala de mobilidade urbana, não tem como pensar o transporte coletivo se ele não for pensado na grande Florianópolis, não só para Florianópolis, nem só para São José, nem só para Palhoça, para Biguaçu. Nós temos que pensar ele de forma articulada. Se a gente pensar um corredor exclusivo para o transporte coletivo, para facilitar a vida das pessoas, nós precisamos pensar ele para a grande Florianópolis, não é só para Florianópolis, São José, porque o maior problema hoje de travessia é da ponte, é das pontes Florianópolis. Aliás, o nosso governo de Santa Catarina não consegue nem resolver um problema de uma reforma, de uma ponte histórica, de preservação dessa reforma. Imagina pensar a mobilidade como um todo. Não pensa o transporte marítimo, que poderia ser uma alternativa viável, inclusive, para a grande Florianópolis, que poderia ser uma outra alternativa de transporte coletivo. Não é? Pensando ele, desenvolvendo ele, criando incentivo para isso e criando oportunidades, inclusive, para essas pessoas. Além de pensar uma outra saída para Florianópolis que não precisa ser necessariamente aonde ele está colocado. Não é? Então, pensar necessariamente a estrutura urbana, no ponto de vista do planejamento estratégico, também é importante.
Então, as regiões metropolitanas acabaram de ser aprovadas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O próximo governador, junto com os prefeitos, vão precisar implementá-la, com um regulamento muito sólido. E os recursos federais são privilegiados para esses sentidos, inclusive na construção civil. Aumenta o recurso, inclusive, para a unidade habitacional. Isso significa que não precisa comprar e o Estado tem que estar presente nesse processo. Não significa que vai aumentar o lucro da empreiteira, tem que aumentar a qualidade da obra construída. A nossa pergunta 3 é: as ações de planejamento urbano e territorial do Estado já têm um modelo econômico claro e efetivo que incentive o desenvolvimento e consolidação de cadeias produtivas que promovam impactos positivos equilibrados nas 3 dimensões, a econômica, social e ambiental? Eu acho que ela avançou nos últimos anos ainda, mas não o suficiente. Quando a gente pensar a questão da agroindústria, a agroindústria cumpriu, por um processo de TAC, não é? O cuidado com os dejetos suínos, os dejetos de aves. O dejeto suíno é um dos grandes problemas que nós precisamos cuidar para frente, inclusive no nosso estado, porque está comprovado que o nitrato e o nitrito, que é originário da urina, não é nem das fezes, ele é contagiante e ele é cancerígeno, não é? Isso é, inclusive, no uso da água. Você cuida quanto nitrato e quanto nitrito você tem na água. Muitas vezes isso fica 20 anos no solo. E hoje nós precisamos estudar isso porque tem um índice de câncer muito grande em algumas regiões onde são grandes produtoras de suíno. Com o TAC, o que aconteceu? Pelo menos hoje tu tem aonde guardar isso, você usa para adubo, você reutiliza isso, mas não se joga mais no rio como se jogava antigamente. Quer dizer, isso já tem um cuidado. E essa agenda ambiental, ela vai apertando o setor agroindustrial no processo exportador também. Não significa que a Europa não é muito diferente que nós, muitas vezes, porque eu tive a oportunidade de visitar regiões da França, onde o cuidado com o dejeto também não é tão bem sucedido. Mas, por isso, já em regiões no norte da França, já foi proibido produzir alguns tipos, por exemplo, suíno em algumas regiões por 10 anos, 15 anos, para recuperar o solo do nitrato e do nitrito, principalmente. Não é? Para nós ter um pouco essa... Então, nós precisamos cuidar desse tipo de impacto. Se você pegar isso também na nossa indústria indústria têxtil, tem uma contaminação e um tratamento dos resíduos sólidos já muito grande, porque não pode botar esse resíduo de tintura no rio. Então tem um reaproveitamento e as indústrias mais estruturadas conseguem fazer isso. As indústrias de menor porte, numa agenda ambiental positiva, o Estado tem que financiar essa condição. Se não financiar com juros diferenciados, não vai garantir um tratamento também desses resíduos, muitas vezes, da própria indústria como um todo, se o Estado não estiver presente. Para isso, por exemplo, nós precisamos também pensar oportunidade de crédito diferenciado para essa agenda ambiental, se a gente quiser implementar ela. Porque senão a pequena indústria, ela não consegue ser competitiva, ela não consegue resolver os problemas, ela vai sofrer. E quem tem dinheiro, tem condições, vai resolver e vai ser competitivo no mercado. Então a agenda ambiental, ela não pode ser nociva também, que possa prejudicar os pequenos negócios. Se você pegar em outras áreas, como a questão do próprio sul do estado, onde ainda usa o carvão, apesar que o carvão hoje no Brasil é insignificante do ponto de vista da geração de energia, mas ele foi para o leilão agora, não é? Quer dizer, os dejetos de carvão hoje têm legislação específica, tem todos eles bem aproveitados, mas ainda nós temos várias lagoas contaminadas com carvão que foi antigamente extraído e essas lagoas não são recuperadas. E isso tem um valor agregado na recuperação dela hoje, no uso desse subproduto, que o Estado pode parcerizar o próprio uso dele na descontaminação muitas vezes e garantir que empresas e tecnologias catarinenses que já são estudadas, já são provadas, não é, muitas vezes, mas não têm a condição de fazer porque falta recurso para fazer essa recuperação. Então nós precisamos parcerizar esse processo também com a iniciativa privada. E a outra coisa que nós precisamos pensar também a indústria limpa. Não é? Hoje, se você pegar a tecnologia que é usada,
cada vez mais para contaminar menos, não é? Certo? E para diminuir a carga horária de trabalho, muitas vezes ela não é bem empregada assim. A própria escola, por exemplo, hoje, é uma escola que está ultrapassada, nós precisamos usar mais tecnologia na escola. A escola hoje é uma escola do século passado, ela está no tempo do telefone discador no estado. Então, nós não temos um Wi-Fi, uma lousa digitalizada. O estudante de ensino médio digitaliza tudo, usa o tablet, o smartphone. A nossa escola, certo, usa ainda o livro. É claro que 43% do estudante de ensino médio de Santa Catarina está fora da sala de aula. E 48% desiste durante o curso. Então, 30 e poucos por cento só do estudante de ensino médio conclui o ensino médio de Santa Catarina. Está desenvolvido isso, não é? Certo? Então, quando a gente pensa essa questão do uso da tecnologia, quer dizer, para matriz nova, nos polos tecnológicos, que pode agregar valor, pode criar uma matriz industrial mais limpa, mais competitiva também, e pode criar produtos novos, inclusive, para resolver passivos ambientais, não é, que podem muitas vezes com tecnologia ser desenvolvido, nós precisamos trazer isso para o conhecimento real do nosso próprio estudante, porque se ele não usar a tecnologia, não souber usar a tecnologia, a escola não é atrativa, ele nem vai se formar para poder estar na academia para desenvolver pesquisa, não é? Certo? E nós precisamos pensar isso de forma articulada também. Nossa pergunta 4. O governo do estado já está preparado para desencadear o processo de planejamento urbano e territorial necessário para aproveitar a janela de oportunidade demográfica de Santa Catarina nos próximos anos? Não, eu acho que o estado não está fazendo planejamento e não está aproveitando essa oportunidade. Eu tenho brincado, inclusive, um estado que é maravilhoso por si só, pela natureza que nós temos, não é? São regiões, sotaques diferentes, são culturas diferentes. Também sotaque carregado, igual o Vinhati aqui, que é filho de italiano com a mãe alemã, e pai e mãe gaúcho, mas catarinense, regiões diferentes, das culturas diferentes. Um estado que troca 7 vezes o secretário de turismo num governo, em 4 anos, como é que vai planejar o turismo? Não é? Certo? Não planeja, não tem planejamento nenhum no ponto de vista dos recursos turísticos. Nós temos aqui em Santa Catarina a maior recarga do aquífero Guarani, no aquífero Serra Geral, certo? Que é logo depois da serra. Nós pensamos junto com a Fundação Boatê da Universidade Federal, pensamos junto com a Uniplac. Quando eu fui deputado federal, nós conseguimos construir uma lógica de uma agenda positiva para garantir o tratamento de esgoto coacal em toda essa região da serra onde é o aquífero Guarani. Hoje os municípios estão com recursos liberados pelo PAC, numa lógica que nós pensamos como deputados junto com os municípios, certo? Se eu estou falando isso porque isso resolve um problema significativo no ponto de vista futuro, porque o aquífero Guarani é a maior reserva de água subterrânea. Nós não temos nenhum planejamento em Santa Catarina para usar, inclusive, a perfuração de poços que atingem o aquífero Guarani. Imagina aquilo que possa contaminar ele no futuro, porque os poços também podem contaminar, porque se ele não for licenciado corretamente, perfurado corretamente, camisado corretamente, não é? Certo? E nós estamos tirando água, muitas vezes, do aquífero Guarani lá a 1.000 metros de profundidade, certo? Sem um regulamento, sem uma legislação disso, certo? Eu acho que nós precisamos se preocupar com um conjunto do Estado. Eu estou citando um exemplo, não é? Então, eu acho que o Estado não está preparado, nós precisamos trocar o governo, nós precisamos trocar o governador, precisamos ter uma cultura de planejamento por parte do Estado, pensando todas as áreas do Estado, inclusive todas as questões ambientais, demográfica, turística desse Estado, numa perspectiva futura. Eu acho que a Santa Catarina não está preparado para isso. E quando eu falo isso, que não está preparado, porque se nós pegar, inclusive, pela própria escola, quando a gente falou antes, comentou antes, quer dizer, hoje nós temos necessidade, se fosse colocar todo mundo em ensino médio na sala de aula de Santa Catarina, faltaria sala de aula no ensino médio. Hoje já não falta sala de aula, certo, no ensino fundamental, porque nós somos um estado brasileiro que tem menos jovens, proporcionalmente, porque nós diminuímos já a quantidade de filhos há muito tempo atrás, antes que a média nacional.
Santa Catarina antes que a média nacional. Se pegar essa questão, eu estudei bastante a fundo a questão do debate de juventude no primeiro mandato que eu tive. Nós construímos política de juventude com o ProUni, fomos na expansão universitária, no ensino técnico, discutimos o Fundef e Fundeb para financiar do ensino infantil ao ensino médio, que antes só financiava o ensino fundamental no Brasil, para universalizar esse financiamento na educação. Então, acabamos estudando um pouco essa área, não é? Certo? Então, quando a gente pensa a Santa Catarina para frente, a gente tem que aproveitar de fato essa potencialidade e o Estado tem que se preocupar com essa potencialidade. Quando eu falei da escola, da qualidade da escola, eu volto a insistir nisso. Se nós quisermos preparar a nossa força de trabalho hoje, nós precisamos qualificar ela. Nós temos hoje 6 milhões e 600 mil habitantes em Santa Catarina, temos 2 milhões abaixo de 8 anos de escolarização, 1 milhão e 400 abaixo de 4 anos de escolarização. Não é? Esses são jovens e adultos, certo? Não são crianças, porque as crianças estão na sala de aula, são jovens e adultos, que muitas vezes, por falta de qualificação profissional, tem que fazer aquilo que ela aprendeu a fazer normalmente, não aquilo que ela gostaria de fazer. Porque nós precisamos do motorista, mas ele pode optar por ser motorista, não porque sobrou para ele ser motorista. Nós precisamos do guarda, mas ele tem que optar por aquilo. Então a qualificação profissional é importantíssima, não é? Agora, pensar, por exemplo, nossa unidade sanitária, pensar nossa escola para a população que vai envelhecendo e crescendo, não é? Aproveitar melhor a nossa juventude que está aí, o nosso adulto que está aí, qualificando ele, dando oportunidade de vida melhor e o Estado tem uma presença maior e trazendo ele, de fato, para o debate, inclusive, daquilo que a gente pensa do Estado. Porque a sociedade civil, ela não participa, não é porque ela não quer participar muitas vezes, porque ela não é convidada a participar, não é estimulada a participar. Quando a gente faz governo para a sociedade, não faz governo com a sociedade, não é? Tu não cria a cultura da participação social e popular, não cria a cultura do controle social também, não é? Então, eu acho que quando eu falo aqui, nós não pensamos nem os carros, imagina as pessoas. O Estado não está pensando as pessoas de longo prazo. Nós não pensamos nem a acessibilidade, certo? Das pessoas com deficiência. E isso, se o Estado pensar como estrutura e política de Estado dentro do planejamento estratégico, de desenvolver as cidades com mobilidade, com acessibilidade, pensar nas pessoas idosas e quantas pessoas idosas vão ter daqui a pouco, e qual é o tratamento diferenciado que vão ter que ter para ela na saúde, não é? Nós temos que pensar, inclusive, curso de medicina nessa área, em Santa Catarina, não é? Que pensa, que trabalham com pessoas nessa área. Então, pensar o Estado como um todo, desenvolver o Estado como um todo, discutir o Estado como um todo, eu acho que é extremamente necessário. O Estado não está preparado, não está aproveitando melhor como deveria aproveitar, inclusive, essa questão do momento que a gente vive, da população economicamente ativa que a gente vive, porque nós não estamos qualificando essas pessoas, não estamos dando a oportunidade, a não ser por programas federais, por escolas técnicas federais, e estão na Tec Federal. O Estado poderia entrar muito mais efetivo nesse processo de qualificação da mão de obra para garantir uma condição diferenciada para Santa Catarina. Pergunta 5. O Executivo Estadual está preparado para apoiar os municípios na busca pelo desenvolvimento sustentável, coordenando um processo de planejamento territorial urbano integrado? Eu acho que isso é visão de governo. Não é? Primeiro, quando a gente propõe o planejamento estratégico de longo prazo, a gente tem que pensar o planejamento com participação social e com participação efetiva dos entes federados. Não se dá planejamento desarticulado de uma área separada da outra, não é? Vamos citar exemplos. Se a gente quiser pensar os recursos hídricos de Santa Catarina, nós temos que ter uma política de recurso hídrico que envolve todo mundo. A iniciativa privada, não é? A sociedade civil organizada, o município, os órgãos ambientais, que envolve todo mundo, não é? Então, não pode. E eu acho que quando a gente pensa essa questão, o Estado hoje não tem essa visão no governo estadual, certo? Não tem essa visão. Tanto é, se você pegar o que o Estado fez agora recentemente, não é? Deu uma demanda de recursos que são financiados, inclusive, pelo BNDES, pelo Estado, num programa de recursos articulado do Estado para o município, sem uma articulação de aplicação de áreas estratégicas que o Estado acha importante ser feito no município. Deixou para o prefeito decidir aonde poderia ser investido. Não é?
Se o Estado tivesse pensado numa política, por exemplo, de planejamento de mobilidade urbana, esse recurso todo ele podia estar colocado para o prefeito fazer uma política de articulação de mobilidade urbana. Se o Estado pudesse estar pensando uma política articulada de preservação das bacias hidrográficas, poderia estar esse recurso Se o Estado estaria pensando uma política de melhoria educacional, de qualidade educacional, ou de atendimento de zerar a demanda de educação infantil, prioritariamente poderia estar colocado nessas questões. Então, o Estado é uma cultura de governo, de fazer o processo articulado entre município e governo do Estado. Nós precisamos criar uma gestão nova. E essa gestão nova, ela se dá também com um governo novo, com consciência nova, com um jeito novo de pensar o Estado. Pergunta 6. O governo do Estado exerce, de fato, suas competências constitucionais para assegurar que a política de uso e ocupação do solo garanta controle sobre a expansão urbana e controle sobre os vazios urbanos? Então, eu penso, inclusive, que o Estado não exerce essa atividade na plenitude. Porque se ela exercesse na plenitude, nós estaríamos pensando numa política de habitação articulada para ocupar esses vazios urbanos hoje, que muitas vezes, inclusive, a política de habitação seria muito mais barata e pensando já no modelo estratégico de desenvolvimento. Porque quando a gente pensa nesses vazios urbanos, muitas vezes, e pensar a articulação deles e a ocupação deles também, a gente tem que pensar com políticas articuladas em torno desses vazios urbanos, não só para a moradia. Porque hoje, o natural, eu acho que o moderno, pensando no ponto de vista da ocupação urbana, é que uma circunferência de 1.000 metros, tu pode trabalhar, tu pode estudar, tu pode, não é, desenvolver atividade cultural, as atividades esportivas, recreativas, religiosas, de convivências. Porque isso facilita a vivência e a convivência das pessoas, e isso facilita também a oportunidade, muitas vezes, de não condicionar hoje a nossa mobilidade urbana. O que acontece hoje é que o cara, muitas vezes, trabalha aqui, mora lá a 20 quilômetros e vem todo dia para esses 20 quilômetros de carro individual, não é? Então, acho que o Estado precisa exercer essas questões de forma mais articulada e com um processo de melhor competência nesse processo de articulação de políticas igual a essa. Pensar essa questão não é só da responsabilidade do prefeito. Pensar essas questões é uma responsabilidade de pensar também o desenvolvimento sustentável de um Estado de forma organizada. Pergunta 7. É prudente esperar que a sustentabilidade das cidades ocorra espontaneamente? Então, primeiro, ela não vai acontecer de forma espontânea. O Brasil melhorou muito a vida do seu povo nos últimos anos. Nós já zeramos algumas questões que eram importantes, se livrando do FMI, que parecia impossível se livrar do FMI, não é? E no governo Lula, no terceiro ano, foi se livrar. A gente conseguiu resolver um problema grave, que era da fome, certo? Radicamos a fome no Brasil, radicamos a miséria absoluta, mas nós temos ainda muitas pessoas que ainda estão abaixo da linha da pobreza. Nós não podemos ser um país de classe C, certo? Nós queremos ser um país de classe média, certo? Nós precisamos melhorar muito ainda o Brasil. Então nós precisamos acreditar ainda e continuar mudando o Brasil, continuar melhorando as condições de vida do Brasil. Quer dizer, uma situação igual a essa, ela não vai acontecer de forma espontânea. Os governos têm como objetivo de pensar o processo de articulação de políticas que envolvam a sociedade e que aconteçam. Quando a sociedade acha que ela está plenamente satisfeita, muitas vezes ela deixa de lutar, certo? O movimento sindical é testemunha disso. O movimento sindical nos últimos anos, claro que de forma consecutiva, conseguiu reajustes salariais acima da média, muitas vezes, da inflação, porque anos consecutivos os reajustes salariais não se davam nem com a reposição da inflação, não é? E com a elevação do emprego de forma significativa, tem elevado a renda das pessoas também. Mas isso, de certa forma, criou uma certa acomodação, inclusive, na própria família, porque o pai está empregado, a mãe está empregada, se o filho precisar trabalhar, não é? A renda por si só criou uma certa acomodação, mas ela não é o suficiente para um país desenvolvido. Ela não é o suficiente ainda para uma sociedade desenvolvida. Nós não temos ainda o salário mínimo ideal. Nós não temos ainda todo mundo com habitação nesse país. Nós não temos todo mundo com a oportunidade de fazer um curso superior nesse país. Não é? Nós não temos universalização do acesso. Então também
Uma situação igual a essa não é espontânea se ela não tiver uma ação efetiva do Estado, pensando numa articulação de uma política efetiva do Estado. Para isso existe o governo, para articular políticas de forma organizada que inclui a oportunidade da melhoria significativa da vida das pessoas e chama as pessoas para a responsabilidade coletiva, não só para a responsabilidade individual. O Instituto de Arquitetos do Brasil agradece essa oportunidade dentro da sua meta de chamar a sociedade e os candidatos para a necessidade da escolha consciente de um modelo de desenvolvimento sustentável, como algo decisivo e urgente para reorientar o planejamento urbano e territorial integrado para o nosso Estado. Sendo que acreditamos que o maior desafio de todos os estados, nações e territórios é a capacidade de tomar decisões no presente para concretizar uma visão de um futuro sustentável, próspero e inclusivo.